A paz do Senhor Jesus, ainda abordando a questão da suposta intercessão de falecidos por vivos, sustentada pela Igreja Romana, eu gostaria de abordar essa heresia a partir de um ângulo diverso, talvez não abordado anteriormente, que é o seguinte: a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que quem morre em Cristo vai para o paraíso, celeste, descansar das suas obras e trabalhos, Descansar no sentido de cessar, não que haja um cansaço no sentido que nós conhecemos físico aqui, mas descansar no sentido de cessar suas obras. O problema é que o catolicismo romano ensina que as pessoas vão interceder. Então, a gente pode olhar isso de dois ângulos e para refutar a impossibilidade disso acontecer. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que toda intercessão ela é movida por compaixão, por amor, pelo sentimento de sofrer se colocando no lugar do outro. Isso é muito sério porque a Bíblia diz que no céu não entra sofrimento. Então eu vou ter que deduzir que essas pessoas estão intercedendo como robôs que não sentem compaixão, que não sentem amor. E tem uma coisa, o amor, ele é sofredor. Quem ama fatalmente vai sofrer. Isso considerando o mundo caótico. Nesse mundo, quem ama vai sofrer. No contexto do céu, vai haver amor. Já houve amor antes da queda de Lúcifer, sem haver sofrimento. No contexto de um mundo caótico, no qual nós nos encontramos, e um mundo para o qual, de acordo com a Igreja Católica, quem morreu e está no céu está olhando direto para cá, para esse mundo caótico, é impossível deduzir que alguém que esteja cheio do amor de Deus esteja intercedendo sem nenhum sentimento, sem sofrer, porque perceba que as vezes nas quais você intercedeu mais intensamente por alguém foi justamente quando você se identificou mais com o sofrimento da pessoa pela qual você intercedeu. Mas vai haver sofrimento no céu? Quando eu digo isso, em uma fuga desesperada, eles vão dizer assim: mas Deus sofre então porque Deus ama. Sofre, claro que sofre. Isaías capítulo 63, versículo 10. Eles contristaram o Espírito de Deus com seus pecados. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz para não entristecer o Espírito de Deus, com o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então Deus sofre, mas Deus, ele não entra nessa conta. A Bíblia diz que, e está prometido que quando o salvo chegar no céu, ele descansa, não há mais nenhum sofrimento. Deduzir que a pessoa está cheia do amor de Deus lá no céu, olhando para esse mundo caótico, para as pessoas que estão clamando a Ele, e não sentir compaixão, e não sofrer com essas pessoas, vai ser um terrível contratempo. Porque eu vou ter que afirmar, contrariando toda a lógica, que quem morreu e está intercedendo, ele está intercedendo, mas ele está como um robô que não tem sentimento nenhum. Ele está simplesmente cumprindo o ritual, sem nenhum sentimento. Ele não é movido a nada. Ele é movido somente... Não sei o que é que eles dizem. E outro aspecto que a gente tem que abordar é o seguinte:
Geralmente, quando a gente fala que lá no céu os salvos irão descansar no paraíso ao falecerem, o católico diz assim, mas intercessão cansa? Orar cansa? Pergunta interessante essa. Será que cansa? Carta aos Colossenses, capítulo 2, que está na Bíblia Católica também, é claro, evidente, né? Capítulo 2 da Carta aos Colossenses diz o seguinte, Paulo, se referindo aos Colossenses, Paulo estava distante daquela igreja, olha o que ele diz. Capítulo 2, versículo 1. Gostaria que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Eles não tinham visto Paulo face a face. No entanto, Paulo estava enfrentando na linguagem dele uma grande luta. Luta em que sentido? Em oração. Como que lutar, interceder e orar não cansa? É luta. Então aqui cai por terra a tese de que orar não cansa, não é luta, não é difícil. Se a oração for feita com perseverança, com identificação com as pessoas pelas quais se ora, vai haver esses elementos, sim. Mas ainda tem um outro versículo, nessa mesma carta aos Colossenses, no capítulo 4, e no versículo 12, versículo 13, Paulo se referindo, a Epáfras, capítulo 4, versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira e continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Em suma, orar, interceder, cansa, é luta, é peleja, é obra, é trabalho. Quando a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que os salvos vão para descansar de suas obras, de suas lutas, de seus trabalhos, intercessão está incluída. E se não há mais intercessão, essa doutrina católica e de outras religiões, sei lá, ela não se sustenta. Está muito claro, vai continuar na cegueira, só quem quiser. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.